Bom, o Rousseau já fez uma introdução aqui. Eu me chamo, para quem não me conhece, eu me chamo Yuri. Eu sou recentemente casado com a Rafa, casado. Agora é Rafa Marques, na verdade, né? Então, acostumem aí. Mas, não, mas pode chamar de casado também, se quiser. Eu me mudei aqui para Londrina fazem 2 anos. Não, quase 2 anos, né? Faço parte aqui da igreja fazem 2 anos, me mudei para cá tem 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Como o Russo falou, eu mudei para casar. Então, eu sou de São Paulo, eu nasci e cresci ali na região de São Paulo. Nasci em São Paulo, mas passei a maior parte da minha vida em Guarulhos, onde eu cresci numa Assembleia de Deus. Minha mãe é a irmãzinha do Coque, sabe? Do Círculo de Oração, e eu cresci ali servindo naquela casa. É, eu sirvo no ministério desde sei lá, desde muito novo, faz uns 15 anos aí que eu sirvo no ministério. Liderei por alguns anos lá também o ministério de adolescentes. E nos últimos 2 anos estou aqui servindo nessa casa junto com a Rafa, minha esposa. Que mais? É isso, né? Eu quero honrar aqui os nossos pastores, como o Russo falou também, eles estão viajando, né? E me desafiaram hoje a trazer a palavra aqui. E eu quero honrar a vida deles, dizer que é um privilégio caminhar debaixo da liderança deles, do pastor Pedro, da pastora Raquel. Eles são uma bênção, a gente cresce muito, aprende muito, eles são amigos muito especiais para nós, especialmente o pastor Pedro, né? Realmente é uma responsa gigantesca pregar aqui no mesmo púlpito que ele prega para nós, porque é absurdo o quanto ele sabe, o quanto ele nos edifica, né? É, mas é isso. Muito obrigado, pastores, se vocês estiverem assistindo em algum momento essa palavra. Continue orando por eles, né? Eles estão ali em São Paulo, amanhã estão de volta. E é isso. Vamos para a palavra aqui agora. A gente está. Tem o. Não tem? Tem, aí, ó. A gente está na série Sermão do Monte. Então, nosso último encontro, a pastora Raquel trouxe uma mensagem para a gente sobre as bem-aventuranças, né? Então, ela falou um pouco aqui para a gente sobre esse início, né? Do capítulo 5 ao capítulo 7, o apóstolo lá, Mateus, ele escreve o Sermão do Monte ali, ele relata o que Jesus traz para nós, e ela iniciou aqui com as bem-aventuranças. Então, abre aí comigo a sua Bíblia em Mateus 5. A gente vai continuar no capítulo 5. Então, como a pastora falou no último encontro, a gente ainda não sabe, né, quantas mensagens vão ser, mas essa é a segunda dessa série. Então, aqui em Mateus 5, a gente vai ler a partir do 13, versículo 13 até o 16. Beleza? Vocês acharam aí? Quem achou, fala sim. Então, beleza, acho que o pessoal vai projetar aqui também. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e elas glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Boa. Então, como eu falei, na semana passada a pastora introduziu o Sermão do Monte ali falando das bem-aventuranças, e ela trouxe, né, todas ali. Então ela falou sobre os bem-aventurados os pobres de espírito, ela falou sobre os bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados que promovem a paz,
e bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então foi uma palavra que me confrontou muito. Quem estava aqui na semana, não foi passada, né, retrasada, foi abençoado por essa palavra aí, foi uma bênção. E dentro de todo o contexto que ela trouxe ali para a gente, ela trouxe alguns termos no grego, no hebraico, até no latim, e ela trouxe o termo que aqui é usado para bem-aventurados, que é Macários, né? E aí, quando ela falou sobre isso, ela explicou que Macários diz respeito a uma pessoa, um discípulo, que já é aprovado por Deus. Então, né, como ela explicou para a gente, eu não sou bem-aventurado, tipo, eu não tento ser bem-aventurado para ser aceito por Deus, ou eu não tento ser puro de coração, ser manso, ser humilde para ser aprovado por Deus. Essas características aqui, então, todas essas bem-aventuranças é como se elas viessem no pacote de quem já é um discípulo aprovado pelo Senhor. E ela explicou isso de uma forma muito detalhada para a gente, foi muito bom, assim. E eu lembro que, enquanto ela estava falando, eu anotei aqui, fiz das minhas anotações, uma anotação que diz assim, que é o estado do homem que está diante do Senhor. Então, é o discípulo que está perfeitamente aprovado pelo Senhor, né? Então, esse termo também que tem aqui, que fala sobre discípulos, é o termo Talmide. Daí o Douglas Gonçalves está fazendo uma série lá no canal dele que é Talmidim, né? Que é Talmidim. E Talmidim é o plural de Talmide. Então, ele fala aqui para os Talmidim, que são os discípulos, né? E diz respeito mesmo a esses discípulos, são seguidores que não buscavam apenas ouvir o Senhor Jesus ali naquela época. Eles estavam com Jesus para aprender, eles queriam se tornar como Jesus, então Jesus era o mestre deles e eles queriam ser como mestre e eles queriam fazer tudo como o Senhor Jesus fazia. Então, quando a gente olha para nós temos que querer ser Talmidim, nós somos Talmidim, né? Que é estar com Jesus, fazer como Jesus fazia e parecer como Jesus era, né? E hoje a gente vai seguir, então, aqui um pouco nesse texto. A gente vê que, onde a gente leu aqui no versículo 13, então a pastora, ela foi até o 12, e a gente vai continuar aqui a partir do 13, falando um pouco mais sobre isso, né? E daí a gente olhando para o Sermão do Monte, a gente pensa, por que fazer uma série de mensagens, né? Tipo, um monte de mensagens só sobre o Sermão do Monte? A gente vai entender um pouco aqui o contexto do Sermão da Montanha ali, ou Sermão do Monte. No livro de Mateus, ele, né, quem está fazendo college aí, ou quem já estudou um pouco sobre os evangelhos, sabe que o livro de cada evangelho quer apresentar Jesus para um público específico e de uma forma específica, né? E Mateus aqui, ele vem apresentar Jesus como o rei dos reis, o Messias, né? O povo judeu esperava um Messias e não aceitou Jesus como Messias. Então, o livro de Mateus foi escrito um pouco depois da morte de Jesus, e Mateus queria provar para o povo que o Jesus que havia passado pela terra, era o Messias. Então, ele traz isso, esse contexto, o cumprimento das leis dos profetas em Jesus, e ele apresenta todas essas profecias que Jesus cumpriu da era passada, todas não, mas a maioria, Mateus traz aqui no livro dele, né? E ele inicia ali o livro, o evangelho dele, mostrando o início, de fato, do ministério de Jesus. E quando a gente olha para o contexto geográfico ali, né, da época de Cristo, então Jesus passou ali os 30 anos dele sendo forjado por Deus, e quando ele inicia o ministério dele de fato, a gente vê aqui que ele começa ali perto de onde ele está. É até uma referência à grande comissão, né? Quando ele
pede para os discípulos iniciarem por perto e ir afastando até chegar aos confins da terra. Então ele começa ali na região da Galileia mesmo, então ele passa por Cafarnaum, Betsaida, Nazaré mesmo ali, e dentro desse contexto, as pessoas naquela época, né, então se você pensar em Cafarnaum, você pensa em Betsaida, você pensa em Nazaré, eram vilarejos de uma região. Então, sei lá, vamos pensar aqui, a gente está em Londrina e tem algumas cidades aqui que são, não chega a ser vilarejo, né, mas são menores e são circunvizinhas aqui. Então a gente tem Cambé, tem, me ajudem aqui, Ibiporã, e tem alguns distritos também. Então a gente olha para o São Luís, Varta é um distrito também. Enfim, estou aprendendo, 2 anos, vamos. Então, pensa nesse contexto, assim, ele iniciou nesses vilarejos, e naquela época, os vilarejos eles não tinham seus próprios rabinos. Então, o que é rabino? Rabino, alguns de vocês devem saber, mas só para a gente esclarecer aqui, rabino é literalmente um mestre, né? Então, se a gente for traduzir, a gente traduz como mestre. E quando Jesus iniciou ali o ministério dele, ele não era visto ainda pelo povo como o Messias, por isso Mateus vem apresentar isso, né? Então, ele era visto como um simples rabino, um rabino que tinha muita sabedoria vinda de Deus, mas um simples rabino, não tinha muito além disso para o povo, né? E naquela região, né, não só naquela, mas nos vilarejos, eles não tinham rabinos próprios. Isso gerou uma cultura de prontidão que o que acontecia? Então o cara ele estava ali trabalhando, eu estou vivendo a minha vida, e aí eu escuto que tem um rabino passando e ele vai falar na minha sinagoga, ou ele vai falar em tal lugar. E aí eu me movimento, largo tudo que eu estou fazendo e vou ouvir ele. Por quê? Porque era muito difícil ter... qual que é a diferença, né? Eles podiam ir na sinagoga para ouvir a Torá. Só que lá era assim, vocês iam chegar aqui a uma sinagoga, eu ia ler aqui o texto, amém, amém, e você ia embora. Então não tinha uma explicação. Se você falasse para mim, o que isso quer dizer? Eu não ia te explicar, né? Não era cultura. Agora os rabinos, esse era o trabalho deles. Eles iam ali, falavam muito por parábolas e explicavam a Torá de uma forma mais didática para as pessoas. E por não ter esses rabinos nativos, essas pessoas, sempre que passavam um rabino, eles iam ali assistir. E aqui, quando a gente olha para Jesus dessa forma, a gente vê que... até, a gente estava conversando hoje, mais cedo eu estava conversando com a Rafa sobre isso, quando Pedro, ele por exemplo, né, quando Jesus chama Pedro, Pedro está olhando para uma dessas oportunidades. Porque os rabinos, eles tinham essa galera que eu passava e vinha me assistir, e tinha os talmides aqui, os talmidim no caso, né, que era a galera que andava com ele, que aprendia com ele até se tornar como mestre. Então, só que quando Pedro ele é chamado, ele olha para, nossa, tem um rabino me chamando para ser um talmide, eu vou seguir ele. E era uma oportunidade muito, muito era algo que eles davam muita importância, porque o analfabetismo religioso na época era muito grande. Então era muito elitizado, a galera, como eu falei, você ia na sinagoga, e muitas dessas pessoas eram pessoas simples, pessoas que trabalhavam ali em manufaturas e tudo mais, e era uma oportunidade gigantesca. E aí, Mateus ele vem trazendo Jesus para mostrar que não era simplesmente um rabino. Então, a gente vai ver várias passagens onde Jesus, ele, por exemplo, faz um milagre e aí as pessoas, por exemplo, quando ele multiplica os pães, ele multiplica, o pessoal vai, come o pão, e aí depois o pessoal volta e fala, quero mais pão. Daí ele fala, mano, não é sobre isso, não é isso, né? Ó, quando eu beber água, daí vocês também respiram aí e tal. Vamos lá. Eu vou chegar em algum lugar aqui, ó. Eu prometo ser rápido para vocês saírem ainda. Então, Mateus, ele queria mostrar para o povo que Jesus era
é esse Messias que veio para cumprir toda a lei dos profetas, que veio para trazer a salvação muito além de uma salvação política ou de um golpe de Estado, sei lá. É o que eles estavam pensando. E aí, Mateus, ele era muito minucioso. Quem aqui assistiu The Chosen? The Chosen, eles, né, eu fui pesquisar lá e aí eles falam que propositalmente o diretor quis colocar Mateus ali dentro do espectro autista, porque ele era muito minucioso nas coisas, né? E aqui ele faz isso, ele estrutura o livro dele em 5 sessões propositalmente. Então ele traz os cinco principais sermões de Jesus, estão documentados no livro de Mateus. Por quê? Porque, como a pastora Raquel falou no último encontro, Jesus é considerado um novo Moisés. Então, Moisés ele veio e trouxe a lei, e Jesus ele vem e traz o cumprimento dessa lei e novas diretrizes, né? E aí, Mateus ele estrutura aqui com o Sermão do Monte, aí vem o comissionamento dos discípulos, também é um grande sermão, as parábolas do reino, então todas as parábolas ali que a gente conhece, vem com a importância do crente ter o coração como um coração de criança, e ele termina com o que é um dos meus favoritos, que é o sermão profético dos últimos tempos. Então, Mateus 24, 25 ali. E por que 5? Porque a gente tem o Pentateuco. Então, o Pentateuco é a Torá para os judeus, né? Então, até hoje, eles seguem ali, leem a Torá, que são os 5 livros. E ele traz esses 5 pontos principais no livro dele, justamente para mostrar para os judeus, aqui tem uma equivalência, né? Enfim, então, ele traz tudo isso, e aí o Sermão do Monte não mais uma vez, ele é muito minucioso e propositalmente ele relata aqui como o primeiro sermão. Porque esse é o manifesto do reino. O Sermão da Montanha, ele conseguiu colocar em 2 capítulos tudo que diz respeito ao suprassumo das leis do reino de Deus. E aí ele vem com o manifesto do reino, e aqui as bases do que a gente vive hoje foram lançadas. Então, Jesus ele fala, nossa, se a gente for ler, a gente vai ver, né, se vier todos os cultos, mas aqui ele traz todos os pontos principais da doutrina que a gente segue hoje. Então, depois, né, a gente vê Paulo ensinando, a gente vê Pedro ensinando, a gente vê os grandes pais da igreja, João ensinando, com base, muitas vezes, aqui no Sermão da Montanha. Então, a gente segue aqui, quando a gente chega no versículo 13, a gente vai ver Jesus trazendo esse novo êxodo. Então Moisés ele traz o êxodo, ele liberta o povo para o êxodo do exílio do Egito, e Jesus ele traz as pessoas aqui, nos traz, faz um êxodo também, só que agora da escravidão do pecado. E a gente, a partir de Jesus, é livre, né? E aí, aqui a gente vê que ele está falando com o mesmo Macário, então é aquele mesmo discípulo que está satisfeito em Jesus. Só que ali a gente vê um tema implícito, então é algo que é muito interno, então é o início de todas as coisas, e aqui a gente vai ver algo mais explícito mesmo, que é todo esse caráter empregado por Jesus ali nos Talmidim, agora é externalizado de alguma forma. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente fala de sal da terra, a gente leu, vós sois sal da terra e vós sois a luz do mundo. Né? Nessa versão, vocês são. Só que aqui, quando a gente fala de sal da terra, a gente também está falando de um caráter no estado interno do discípulo satisfeito em Jesus. E aí, quando a gente olha para a luz do mundo, é justamente essa externalização de todo esse caráter que foi gerado ali no seu coração. Beleza? Então, quem aqui é Talmidim? Quem aqui é Macário? Boa. Nós somos, né? Todos nós. Então, para a gente entender aqui um pouco mais como funciona essa estrutura do que Mateus quis trazer a respeito do que Jesus disse, nós precisamos
reconhecer que é impossível seguir tudo isso que Jesus nos disse de uma forma privada, né? Eu estava falando com a Rafa aqui essa semana, enquanto estava preparando o sermão, né? Apareceu para mim não lembro se foi no TikTok ou no Shorts do YouTube, um vídeo do Paulo Musi. Cadê a galera da Maromba aí? O Paulo Musi, ele é um médico. Alguém viu esse vídeo dele no avião e tal? Enfim, ele conta... Primeiro, vou contextualizar, né? Ele é um médico ortopedista. E ele tem se especializado no esporte ali, ele hoje é influenciador também, trabalha com isso ali, vai em vários podcasts e tudo mais. E ele estava contando que ele estava indo... Eu vi uma ou duas vezes o vídeo, não vou lembrar todos os detalhes, mas eu acho que ele estava indo para o Japão. E no meio da viagem, no meio do voo, um voo longo, ele ouve um barulho, um burburinho, e aí quando ele vai ver é um cara, um indiano, que, né, palavras dele lá, era um indiano, e o cara estava desfalecendo lá, morrendo, e aí ele falou, nossa, velho, né, sou ortopedista, o que eu posso fazer? O cara tendo um ataque do coração, daí ele ficou quietinho na dele, daqui a pouco a mulher, falaram, preciso do médico, daí ele grita, a mulher dele gritou, meu marido é médico. E aí ele falou, e agora, né? Eu vou ter que ir? E aí, cadê os médicos? Tem médico aqui? Tem, né? Cadê a Lohana? Lohana? Eu conheço a Lohana é médico, tá ali atrás. Então, eu vi que, aí eu fui pesquisar, né? E eu vi que os médicos, quando se formam, tem todo um juramento. Então, até, por exemplo, né? Eu fiquei pensando que quando você vê um médico atendendo, sei lá, um bandidão lá no hospital, ele tem que atender esse bandidão porque ele fez um juramento de cuidar das vidas, independente de qualquer coisa, né? E aí, ele, por esse juramento, eu acho que pelo juramento, ele teve que ir ali atender o cara. Enfim, para resumir a história, ele vai, e aí quando ele olha para o cara, ele percebe que o cara está tendo uma questão lá, que é tipo, o cara não consegue respirar. E ele ia ter que furar o cara aqui, assim. E aí ele falou, mano, eu não falo japonês, um monte de japonês falando comigo e eu sem entender nada. E aí ele pediu, acho que uma caneta, alguma coisa assim, pontiagudo pro cara. E aí ele pega a caneta, bate aqui no cara, furou o cara, e aí todo mundo assustou assim, e o cara voltou a respirar. Né? E por que eu estou contando tudo isso? Né, enfim, ele no final deu tudo certo, porque ele voltou, ele estava contando isso, né, de forma póstuma ali, e... Por que foi? Posterior, isso. Póstuma é quando morre, né? Ele não morreu. Me perdoe. Mas, por que eu quero dizer isso, né? Não põe essa parte aí não, tá, Natan? Não, mas tipo assim, quando nós estamos nesse lugar de discípulos satisfeitos no Senhor, a nossa conduta, ela de um jeito ou de outro, ela vai chamar a atenção. E às vezes, beleza, ali ele salvou uma vida, né? É só um exemplo, mas tipo, às vezes a gente vai ser visto de forma, de uma forma agradável. As pessoas vão, nossa, que bacana, que pessoa boa você é, sei lá. Mas às vezes também vai ser pro mal. Tem gente que não gosta de crente, não gosta de, né, tipo, enfim, por N motivos. Só que de um jeito ou de outro a gente tem que entender que quando eu assumo essa postura de discípulo satisfeito em Cristo, eu vou chamar a atenção e eu tenho que externalizar isso de alguma forma, né? Então, a partir disso aqui, eu quero trazer três verdades aqui três buscas constantes, na verdade, que todo discípulo satisfeito em Cristo tem que ter. E é uma constante, é diariamente. E a gente vai entender isso aqui um pouco olhando para cada um dos versículos aqui do texto. Eu vou pedir a ajuda de vocês, então participem. Como eu falei, eu vim da Assembleia, tem algum assembleano aí? Dá um glória quando você curtir, fala alguma coisa. Enfim, para eu ir mais rápido, senão eu vou demorar. Então vamos aqui para o versículo 13. O primeiro ponto essa primeira busca que a gente tem que ter é uma busca por nos tornar como Cristo é. Então, aqui no versículo 13, ele fala, vós sois ou vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Então, aqui é uma ilustração muito simples, assim, é até muito básico, talvez você já tenha escutado sobre isso muitas vezes na sua vida, se você é crente antigo, se você é novo convertido, muito provavelmente também já ouviu pelo menos uma vez alguém falando sobre isso. E aqui Jesus ele traz essas características do sal, né? E ele foca aqui no sal como algo que precisa ter sabor. Durante a semana eu estava pensando, né, lembrando que, enquanto a gente estava colocando aqui no esboço, que a minha mãe é baiana. E na minha família, sempre que tem um almoço, tipo almoço de Páscoa que está chegando ali, é tudo muito temperado, é tudo tipo pimentão, coentro. Né? Eu amo coentro, tipo, é muito bom, então o tempero fica muito legal. Só que a gente estava conversando com a Rafa e pensando nisso que não adianta eu colocar um monte de tempero. Eu posso pôr todos os temperos do mundo. Se quando eu for provar, minha mãe tiver esquecido de colocar o sal, vai estar ruim, não vai? Vai ser um pimentão sem gosto, um coentro só com gosto de coentro, um peixe insosso. Então, aqui Jesus traz como principal característica do sal trazer o sabor. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o sal, eu não falei? É isso, precisamos nos tornar como ele é. É isso? A Rafa está me ajudando aqui, gente. E aí, ele vem e traz como a principal característica o sabor. E, em segundo, quando eu fui procurando, o sal também, no Antigo Testamento principalmente, era muito usado para purificação. Inclusive, tem algumas passagens que falam sobre certos tipos de sacrifício que Deus ele pedia que as pessoas cobrissem totalmente ali, principalmente quando eram ofertas de animais, algumas ofertas, cobrissem totalmente aquela oferta de sal, para lembrar dessa aliança que Deus tinha com o homem, que Deus tem com o homem, né? E aqui, tanto em 2 Reis 2:21, fala também sobre a purificação. E aí fala assim, depois foi a nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água e não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Então aqui fala de uma passagem que Eliseu, ele pega um punhado de sal e joga em um rio que estava causando esterilidade nas plantações, gerando morte mesmo. E o sal purifica aquele rio, e a partir dali o rio vira um rio totalmente diferente. Então, eu coloquei aqui que, como sal da terra, nós, como discípulos, nós devemos purificar o mundo com um exemplo de vida justa. Então, quando a gente vai pensar aqui que um discípulo ele tem um estilo de vida injusto, infelizmente, ele acaba promovendo uma destruição ao invés de uma purificação. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Então, o sal, quando ele é contaminado, ele não promove essa pureza, né? Então, por exemplo, você não vai na praia lá, viagem em família, daí, vamos fazer um almoço. E aí compra as coisas, não esqueci o sal. Você pode estar na frente da praia, você não vai lá no mar e pegar sal do fundo do mar lá. Por quê? Porque aquele, eu não sei se tem sal no fundo, na verdade, mas aquele, se tiver, é impuro. Faz sentido? Porque vai estar misturado ali com areia, sei lá, com concha, com tudo que tem de impureza ali no mar. Então, Jesus ele traz isso aqui, no final desse versículo, ele fala: se perder o sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, quando a gente olha para o que Jesus está querendo dizer aqui, naquela época eles usavam muito sal para matar a vegetação, né? E aí eles não usavam esse sal puro, eles usavam o sal impuro. A gente viajou de lua de mel, a gente foi para o deserto do Atacama e aí a gente queria conhecer muito aquele deserto de sal. E quando você chega lá, é muito bonito, mas tem zero vida lá. É só sal. É tudo branco, é tudo lindo. Tanto que até pra gente, né? Tem uma lagoa lá que aí você pode entrar e aí você sai
todo cheio de sal, assim, é meio bizarro, mas o que eu quero dizer é que era meio que isso, eles usavam esse sal para jogar lá no chão e matar a vegetação, porque de fato mata, né? E aqui, o que eu quero dizer é que nós, como sal da terra, se formos impuros, a única coisa que a gente vai trazer é morte ao invés de vida, né? Então, se a gente for trazer, como que eu aplico isso na minha vida? Vamos pensar, a sua roda de amigos. Então, tá todo mundo ali e você chega. Quando você chega, se tá uma conversa meio nada a ver, assim, você muda essa conversa, você muda esse ambiente? Eu acho que é algo que a gente tem que analisar. Quando eu escuto alguém falando mal de outro alguém, eu sou a pessoa que fala, pô, não, vamos orar. Não, o cara... É difícil, né? Aí, vocês podem rir quando tomar água daí. Acho que dá certo. Mas, quando... É isso, né? Tipo, às vezes, eu chego em uma roda e estão falando mal, sei lá, da minha liderança. E é um exemplo, né? Não, mas às vezes eu chego ali e eu tenho esse, entre aspas, esse poder na minha mão. Eu posso chegar e mudar aquela história ali, aquela conversa, ou eu posso chegar e colocar também tudo que eu tenho de críticas para fora e daqui a pouco a gente está fofocando sobre todo mundo, falando mal de todo mundo. Isso é uma postura de um discípulo que está satisfeito em Jesus? Não é. Sabe? Mentira também, sei lá. Às vezes, vou contar uma mentirinha aqui, sei lá, esses dias foi engraçado, porque a gente acordou, a gente tá de mudança essa semana, tá uma loucura, e aí eu levantei assim da cama, né, eu acordei, daí eu olhei pra Rafa falou pra mim, que horas são? Daí eu olhei, era, sei lá, 9h40, eu entro no trabalho 9 horas. Daí era tipo assim, 9h40, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? E aí o Satanás, né, conta uma história pra ele. Mas é sério, tipo assim, e eu orei assim, falei, Deus, me ajuda, né? E aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou mandar uma mensagem pra ele, vou falar a verdade. Aí João, me perdoa, eu dormi demais. E eu acabei de acordar, mas eu prometo que eu tô correndo aqui, daqui a pouco eu chego aí. E eu fui daí, né, onde que entra aqui, ele pegou e respondeu assim, bom dia, Yuri, muito obrigado pela honestidade. E aí, na hora que eu li isso, eu falei, caraca, né, eu quase menti pra ele. Eu quase falei, tipo, eu não sei o que eu ia inventar, né, mas não, mas muitas vezes é o nosso primeiro, nós temos uma natureza caída. Muitas vezes o nosso ímpeto qual a melhor desculpa que eu posso arrumar para falar? Né? Pô, o que eu vou falar? Pequei aqui, não vou confessar para o líder. O que eu vou falar? Ou sei lá, enfim, vocês me entenderam, né? Então, se a gente não encontra esse lugar de satisfação no Senhor, onde Ele constrói essa postura em nós, o mais fácil é o que vai ser feito. Então, eu vou sim mentir, eu vou sim falar mal da minha liderança, eu vou sim falar mal dos outros, né? Independente, eu vou... Tipo, não faz um corte disso que aí dá ruim, né? Mas, tipo assim, o lance se eu não me colocar nesse lugar, o mal vai prevalecer. Entende? Faz sentido? Então, tem até um livro do Mark, que o pessoal da mídia tá lendo. É John Mark, o último eu não entendi, mas Comer? John Mark Comer. Chama Praticando o Caminho. E aí, um dos capítulos lá, o nome, né, o título do capítulo é Não Existe Santo por Acidente. É algo assim. E eu, né, debatendo com a Rafa ali, a gente falando sobre isso, e a gente chegou no entendimento que é simples, mas não é fácil. Porém, quanto mais perto eu estou de Jesus, a santificação ela se torna mais fácil. E aí, quanto mais santificado eu estou me tornando, mais eu quero estar com Jesus. E aí vira um looping infinito do bem, né? Porque eu
me torno cada vez mais santo, logo eu quero mais Jesus, logo entende? Tipo, aqui eu coloquei que a santidade, ela não pode ser simplesmente um checklist. Então, eu amo o lugar que eu cresci, foi assim uma bênção, eu aprendi muito lá, servi muito, mas eu cresci num contexto, principalmente familiar, que tinha um pouco de legalismo, assim. Então, quando eu falava de santidade, né, quando a gente falava de santidade, era sobre, eu não posso fazer uma tatuagem, ou você não pode, né, vira não pode, não pode. Então, eu posso fazer tatuagem? Era isso. E um cara lá na igreja diferente, e aí abria para perguntas e respostas, eu posso fazer tatuagem? É pecado? Ou então, eu posso ouvir música secular? Né? Então, quando a gente entende que não é sobre usos e costumes, santidade, ser um discípulo não é sobre poder fazer algo ou não poder fazer, tudo muda. A gente passa nessa semana, eu acho que no college, não, no início das aulas, a Bel foi lá, né, daí falar sobre o devocional e tudo mais, e ela falou sobre isso, que estar na presença de Deus não tem que ser um fardo, eu fazer o meu devocional, eu tenho que olhar como um privilégio, né, eu poder me deleitar ali na presença de Deus, e eu poder ouvir dos mistérios da palavra de Deus, do próprio Deus, entende? E Jesus, quando a gente olha para isso, você pode olhar e falar, mas então eu preciso ser perfeito. Não, Jesus ele não espera que a gente seja perfeito, ele não espera a perfeição de nós, ele espera dependência. Então, se eu, muitas vezes, nossa, inclusive, né, preparando o sermão para vir aqui falar para vocês, minha oração foi muitas e muitas vezes, Deus, me faz totalmente dependente de Ti. Porque se sei lá, eu podia montar aqui, pegar um monte de coisa e colocar, mas se nós não nos colocamos debaixo da dependência de Deus, não vale nada. E aí eu vou me frustrar, inclusive. Porque aí vai ser isso. Pô, não consigo ser perfeito. Né? Quem nunca teve um amigo que aí você fala, mano, vamos pra igreja? Daí o cara fala, nossa, mas minha vida tá toda zoada. Eu vou arrumar minha vida primeiro para depois eu vou. Entende? E não é sobre isso. Jesus não espera isso de nós. Ele espera que nós, como eu falei aqui, tem que ser uma busca constante. Então, ele... me dê graça no que eu vou falar, mas tipo assim, ele se contenta com a nossa constância, né? Então nem sempre vai ser perfeito, nem sempre o meu devocional vai ser uma página inteira. Às vezes ele fala às vezes parece que Deus está em silêncio, mas eu me mantenho constante, entende? E aí, aqui, a pergunta que fica para a gente é, temos sido sal de fato? E se não temos, o Senhor Jesus ele faz um convite a nós aqui. Em João 15, ele fala assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, Yuri, não sei ser sal, não consigo ser sal. Quero, mas não estou conseguindo. Se você for fazer na força, se nós formos fazer na força do nosso próprio braço, não vai dar mesmo. Entende? E aí Jesus, como eu falei, pode ser difícil, mas é simples. Né? Jesus ele fala aqui, é só você permanecer em mim e eu vou permanecer em você. Né? Se você estiver em mim, você vai dar fruto, senão, não. E aí a gente fica nessa, né? Então, esse fazer com o próprio braço é se esforçar para dar frutos. Mas Jesus ele não chama a gente, nessa passagem, para o produto final, para o processo. Né? Então, não é sobre se preocupar em dar frutos, porque você pode até dar fruto, só que às vezes não vai ser fruto, o fruto às vezes não vai ser correto. Né? Agora, se você se preocupa em permanecer na videira, você dá frutos e constantemente você produz esses frutos. Né? Depois ele vai falar até que ele quer que a gente dê frutos que permaneçam. Beleza? Então, para fechar esse ponto aqui, quando a gente fala de ser sal também, eu acho que tem isso, né?
É o que eu falei sobre tentar dar frutos. Às vezes a gente pensa que é uma reputação pública. Então, eu só preciso que todo mundo pense que eu sou crente. Né? Então, eu ia falar um exemplo aqui, mas fugiu da minha cabeça. Mas eu acho que esse é o lance. Tipo, a gente tem em mente que eu preciso que isso seja gerado no Senhor, e aí, naturalmente, as pessoas vão ver isso, né? Então, se eu tentar simplesmente parecer crente, você vai acordar, né? Não vai, mas você pode acordar lá no inferno, e aí você fala, nossa, eu tô aqui, mas pelo menos todo mundo tá achando que eu tô no céu, porque a sua reputação é muito boa, entende? Então, a gente tem que entender que se nós não nos encontrarmos nesse lugar de satisfação no Senhor, a gente vai ser, sim, insípido. A gente vai, sim, viver na mornidão que Jesus fala lá para a igreja de Laodiceia. Sabe? E aí para a igreja lá, ele fala, tipo, a vontade que eu tenho é de vomitar vocês da minha boca. Olha que forte isso, né? Mas é a realidade. Então, a gente precisa que essa seja a nossa busca, a nossa oração, que é, Senhor, gera em mim esse caráter. Senhor, que eu possa ser Macário, né? Então, essa tem que ser a nossa busca. Beleza? Tudo certo aqui? Então, primeiro, a gente precisa buscar ser como ele é, depois a gente precisa, daí, fazer como ele fez. Então, no versículo 14 e 15, ele vai falar assim, então ele já falou sobre o sal, agora ele vai falar sobre a luz. Ele fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Então, quando a gente está falando de sal, a gente está falando de um caráter a ser gerado. E aí, quando a gente vem aqui para a luz, a gente está falando de um caráter revelado. Então, quando eu atingo esse estado de sal, eu enxergo meio que, né, é como se fossem 2 níveis, assim. Então, a partir do momento que eu me torno sal, automaticamente eu me torno luz, porque eu tenho esse caráter gerado em Jesus, agora o meu caráter é naturalmente revelado. Lembra do que eu falei do Muse lá? Eu acho que encaixa aqui também perfeitamente. Aqui, em Efésios 5:8, vai falar, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Da luz? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, qual se você me perguntar, Yuri, como que eu identifico alguém que é luz? Ele vive e dá frutos que consistem em toda bondade, justiça e verdade. Né? Então, quando Jesus ele até fala disso, né, de não colocar aqui embaixo, de não ser algo escondido, a gente tem que entender que o nosso papel é sim, eu sei que isso é bem batido, mas é sim resplandecer a luz onde há trevas. Né? Então, Deus ele não nos chamou para manter a nossa luz brilhando apenas dentro da nossa casa. Ele diz, vão, e parafraseando, né, vão e iluminem toda Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E aqui, você pode me perguntar, e aí, mas que nem o sal lá, como eu posso começar a ser luz? Como eu posso, como pode dizer, como que eu posso executar isso, né? A gente vai ver aqui. Você pode começar se envolvendo, cara. Então você está aqui na igreja, você faz parte dessa casa, a não ser quem é visitante, né? Mas, mano, você se envolve com o pessoal da sua célula? Você se envolve, você se deixa ser conhecido pelas pessoas? Então, mano, eu já ouvi de pessoas que às vezes vão na igreja, sei lá, 10, 15 anos e nunca se envolveram numa célula. Ou estão na célula há 2, 3 anos e nunca deram um rolê com a célula pós-culto, ou né, pós-célula, ou mal vai na célula às vezes. Então,
cara, começa aí, se envolve com as pessoas, né? Jesus, ele era assim, ele ia ali, olhava no olho, pô, ele foi inclusive criticado por sentar com uma galera e olhar no olho e comer com aquela pessoa e ouvir aquela pessoa e trazer as verdades do reino para aquela pessoa, né? Não tem como eu externalizar algo para alguém se eu não estiver com esse alguém, correto? Então, dá para começar por aí. Se envolve, se deixa ser conhecido, começa também a se importar um pouco mais com essas pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Às vezes você, sei lá, se é líder, você tem se importado com os problemas das pessoas da sua célula, de fato? Sabe? Às vezes você ainda não é líder, mas você é amigo do cara, mano. Você senta do lado do cara todo sábado. Às vezes você está sentado do lado dessa pessoa agora e você não sabe o que essa pessoa está passando. Ou você até sabe, mas você fala, não, também tenho meus BO aqui, então não vou, né, cada um com seus problemas. E óbvio, né, às vezes isso você não fala, mas às vezes é o que você pensa, sabe? Se a gente olhar para a igreja primitiva, eles cresceram tendo tudo em comum. Eles cresceram ajudando uns aos outros, olhando para a necessidade uns dos outros. Tanto que essa é a cultura que a igreja é iniciada. Aí chega um momento que Paulo ele fica sabendo que os caras estão indo ceiar, e aí uns levam comida, aí tem uma galera, às vezes mais pobrinha, que não leva, e aí os caras não estavam compartilhando. E ele dá bronca, ele fala, mano, essa não é a nossa cultura, irmão, não é. Não adianta você, sei lá, sua vida você está voando. E o seu irmão que está do seu lado, sei lá, está passando uma necessidade, seja em qual área for. E você não olhar para ele, mano, você não está sendo luz. Você não está sendo Talmide. Você não está sendo Macários. Entende? É algo que, mais uma vez vou falar, pode até ser difícil por conta da nossa natureza caída, mas é simples. Entende? É simples de se fazer. Então, isso é ser igreja, isso é ser discípulo de Jesus de fato, né? Aqui, Jesus, a gente vê alguns exemplos ali dele se deixando ser interrompido, inclusive, dele se preocupando com as pessoas. Então, a gente vê ele indo para casa ali de Jairo para curar a filha dele, e aí, do nada, no meio um monte de gente, vem uma mulher e toca ele. E a mulher foi curada, e ele é Deus, né? Ele sabia que a mulher tinha sido curada, ele podia só falar, foi curada, amém, vou seguir meu caminho. Só que não, ele para e ele pergunta, quem fez isso? Aí a mulher fala, daí ele olha no olho dela, e aí o que ele fala? Tipo, a sua fé te salvou, vai em paz. Sabe? Ele tá indo para um lugar, e aí, propositalmente, ele desvia um pouco o caminho e vai para uma cidade para encontrar um cara que ninguém queria nem olhar na cara dele. Né? O cara, vocês conhecem a história do Gadareno lá. Então, é o endemoniado de Gadara, né? A gente estava lembrando hoje do cara que fala, de Gadara, Dara, vocês já viram isso? Daí Mas ele desvia o caminho dele só para mudar a vida desse cara, mano. Ele gasta um tempo, ele se preocupa de fato. E aí fica essa reflexão para nós. A gente tem qual que é a dificuldade de você abrir um pouco do seu tempo para ouvir o irmão? Para ajudar o irmão em uma questão que ele está precisando? Sabe? Tipo, eu não sou líder. Eu não sou auxiliar. Mano, se você estiver esperando para ser líder, auxiliar, para ajudar a galera que está do seu lado, mano, você não entendeu nada, irmão. Sabe? É assim, com todo respeito, mas é verdade. E aqui, ó, Atos capítulo 13, 47 fala assim, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então daí a gente pode ir para fora da igreja aqui já também, pensando nisso. Aqui fala, ó, vocês, porém, em 1 Pedro 2,9, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aí, né, aqui a paulada já vai para outro nível. A gente está aqui dentro e glória a Deus. E eu lembro,
eu lembro que, né, nem nada sobre a igreja, né, mas tipo, a igreja que eu cresci tinha poucos jovens, porque é uma igreja tradicional, ela existe até hoje, é uma bênção lá. Mas eu lembro que às vezes ia, sei lá, um convidado lá ministrar numa conferência, e aí eu ouvi isso muitas vezes tem muitos aí que estão morrendo, tem muitos aí que estão nas drogas, que estão no crime, mas glória a Deus que a gente está aqui. E aí todo mundo. E tipo assim, glória a Deus que a gente está aqui. Glória a Deus que você foi alcançado, que você foi salvo. Mas como que eu não me preocupo com o cara que está nas drogas lá? Né? Com o cara que está perdido. A gente está aqui no sábado, 9h11 da noite. E tem uma galera mesmo perdidona agora. Entende? Então, como que eu não me preocupo com isso? Aqui, foi o que a gente leu aqui, cadê? Eu fiz vocês uma luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Eu nem estou falando de ir para a África. Estou falando da gente atravessar a rua ali. Entende? Então, né? Enfim, é isso, né? Tá tudo bem? Vocês estão felizes ainda? Então, eu acho que é isso. A gente precisa nos buscar, nos tornarmos como Ele é, fazer como Ele fez, mas, para isso, né, a gente precisa estar com Ele. Aqui é o... Cadê o Matheus? Matheus, você me ajuda aqui no teclado, a gente já estamos caminhando para o fim aí, pessoal, tá quase, hein? Mas aqui a gente vai entender que é o que eu falei antes. Se eu tentar dar fruto, vai dar ruim. Eu posso até sustentar por um tempo, mas não é um estilo de vida sustentável. Vai chegar um momento que eu vou olhar para mim mesmo e ou eu vou me achar demais, porque tá dando certo. Ou eu vou olhar para mim e falar, nossa, eu sou um nada. Eu comecei ali a fazer meu devocional, eu comecei a servir não sei aonde, eu comecei e não consegui continuar. Por quê? Porque às vezes a gente está fazendo com as nossas próprias forças, né? E aqui, então a gente entende que para eu ser sal, eu preciso ter algo gerado pelo Senhor. Para eu ser luz, eu preciso que esse algo seja externalizado de alguma forma. Só que para que tudo isso aconteça, eu preciso estar com Ele. Tá? Então aí, aqui a gente pode voltar, a gente vai falar do sermão da montanha toda, então eu me apropriei do versículo 1 do capítulo 5, que diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Cara, a gente olha aqui, tem, né, quase sempre vão ter esses dois públicos. Jesus, a Bíblia fala que Jesus vendo as multidões, a multidão no caso, né? Ele vai e ele se assenta para ensinar. Só que não diz que ele vai para mais perto dos discípulos. Aqui diz que os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Então, às vezes você pode olhar e, sei lá, quem você admira aqui na igreja ou de alguma outra igreja, aí você fala, nossa, esse cara, ele é uma bênção. Esse cara, ele fala, eu vejo Jesus nele, ele fala de uma forma diferente. Sei lá, você pode admirar muito, né? A gente teve o Spark aí. Não, você olha para o pastor Pedro e fala, não, o pastor Pedro prega muito bem. Nossa, ele é muito homem de Deus. Enfim, os irmãos que vieram também nos abençoar aí. E parece muito difícil. Só que uma conversa que a gente tem às vezes o que diferencia, sei lá, nosso irmão lá, o Bernardo Mota, de mim? Sei lá, eu admiro muito, acho que o cara está muito acima de mim. É que, muito provavelmente, ele se deleita no Senhor. Né? Sei lá, eu dei o exemplo do Bernardo aqui, mas você pensa aí em quem você olha e você fala, nossa, essa pessoa é muito crente. Essa pessoa é muito talmide. É muito Macário essa pessoa. O que diferencia
você dele. Sei lá, se você olhar e falar, nossa, às vezes a única coisa que diferencia o discípulo da multidão é que os discípulos se aproximam de Jesus, né? Aqui eu coloquei que na matéria do pastor Pedro do College também, ele falou muito sobre isso, né? Que você se torna aquilo que você contempla. Então, se eu quero me parecer mais com Jesus, eu preciso contemplá-lo todos os dias, né? A gente casou, como eu falei, recentemente, e tem muita coisa que eu olho hoje que a Rafa pegou de mania minha, e eu peguei de mania dela daí. Então, daí. Não, eu sou de São Paulo e a gente lá não fala daí. Aqui fala, nem todo mundo fala, né? Mas eu peguei muito essa mania de falar daí no final das frases. Por quê? Porque a gente está junto todo dia. A gente acorda junto, daí eu deixo ela no trabalho, daí eu vou pro meu trabalho, daí a gente... Daí eu volto pro... Agora, mano, vocês vão ficar prestando atenção no meu daí, né? Mas eu volto, e aí eu encontro ela aqui, a gente às vezes passa um tempo junto aqui na igreja, a gente vai para casa junto, daí a gente janta junto, a gente dorme junto, enfim, eu tô junto com ela a maior parte do tempo, o máximo de tempo que eu consigo. Então, o natural é que daqui a pouco eu esteja falando como ela esteja falando como a gente gosta das mesmos tipo de tênis, mesmo. Por quê? Porque a gente tem intimidade, cara. A gente anda junto, a gente passa tempo junto. Então, como que eu me torno como Jesus e faço como Jesus? Estando com Ele, né? Aqui em Atos 4, versículo 13, vai falar assim: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, mano, olha o nível, né? A gente lembrei agora, a gente foi mudar falei já disso, né? A gente mudou na segunda-feira, e aí a gente contratou 2 caras lá com caminhão e tal, e aí o Gustavo foi me ajudar lá na mudança. Aí ficou eu, o Gustavo e os 2 caras. Daí, esses caras, eles vieram do Haiti há alguns anos, e eles estavam morando lá e tal. E o Gustavo, ele puxa assunto com todo mundo, ele conversa muito fácil. E ele começou a conversar com os caras, aí daqui a pouco aprendendo o idioma dos caras lá. E eu falei, não, até falei pra Rafa, falei, o Gustavo, ele é embaçado, ele troca ideia e ele, né? E aí chegou uma hora que o cara olhou pra ele assim, na verdade eu não sei como aconteceu essa parte, porque eu cheguei no final, mas ele pegou e falou assim, como você sabia que eu era crente? O cara reconheceu, né? E a gente não tava com camiseta do Spark, né? Mano, tava normal. Só que aqueles caras, eles olharam pro Gustavo ali, e eu fiquei impressionado, assim, porque o cara, ele reconheceu. Falei assim, mano, você é crente. E aí, daqui a pouco, o Gustavo já tinha aprendido um pouco, a gente estava cantando, né, quão bondoso amigo é Cristo em crioulo, velho. Imagina. Então o cara cantou, eu falei, eu conheço essa. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que é possível a gente ser reconhecido como os discípulos foram aqui. Mas para isso, os discípulos eles estiveram na tempestade com Jesus. Então eles viram Jesus dormindo em meio à tempestade e viram o que Jesus fez ali. Aí quando, né, lá no primeiro milagre de Jesus, que ele vai para um casamento e ele traz vida para aquele casamento, ele traz alegria para aquele casamento através do milagre dele ali, os discípulos estavam com ele também, viram ele fazendo. Daí a gente vê aqui, quando ele multiplicou pães, quando ele desvia, eu contei, né? Quando ele desvia do caminho só para ir ver um cara lá, para salvar a vida daquele cara. Eles estavam com Jesus. Eles viram Jesus chamar uma mulher de filha. Daí, não, você não vai ser crucificado. Ah, sai, Satanás. Tipo assim, eles também foram repreendidos por Jesus. Então, quando a gente olha para isso, é isso que difere, né? Quando a gente fala que, vendo a multidão, ele sentou e os discípulos vieram. Os discípulos são os que vão ao encontro do mestre. E aqui, ele escolhe
os discípulos, os aprendizes ali, para se tornarem satisfeitos nele, no caso, né? E não é algo que a gente, como eu falei, que a gente consegue fazer, isso vem dele, né? E aí fica essa reflexão para nós, para mim também, de nós temos sido reconhecidos por andar com Jesus? Será que, sei lá, se tivesse aqui um Atos 29 ia estar lá, e vendo como Yuri, viram que ele andava com Jesus? Sabe? Não é sobre, eu estive ontem com Jesus, ontem eu fiz o devocional, então hoje eu estive no culto, sei lá, domingo passado eu estive no culto. Não é sobre isso, né? Estar com Jesus não é sobre, como a Bibi falou essa semana, não é sobre ser um bom religioso, não é sobre vir nos cultos, é passar tempo com Ele, sabe? É estar na presença dEle. Aqui honrando nosso pastor, ele cita bastante o A.W. Tozer, ele chama isso de comunhão habitual e consciente. Daí ele fala, no cerne da mensagem cristã está o próprio Deus, esperando que os seus filhos redimidos cheguem à consciência da sua presença. Então, é algo que o Senhor espera de nós, cara, sabe? Não é como se eu fosse chegar ali, perto de Jesus falar, não, mano, afasta um pouco aí. Não, ele espera que você toque nele, que você grude nele, sabe? Eu acho que, né, se a gente fosse mapear sei lá, a gente estava falando disso, né, de linguagens do amor de Jesus, talvez seja isso, tempo de qualidade. Muito provavelmente, né? Tempo de qualidade. Pô, é isso que ele espera da gente. Amém? Então, para concluir aqui já, a gente falou que nós precisamos nos tornar como ele é, fazer como ele fez, mas para isso, nós precisamos estar com ele. E aí, no final, o último versículo aqui, Jesus ele fala, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Eu acho que uma coisa que a gente tem que entender aqui é que tudo isso, então eu estar perto de Cristo, eu aprender a andar como Ele andou, eu aprender a fazer como Ele fez, tudo isso tem que culminar no nome de Deus sendo glorificado. Amém? O propósito central do homem é glorificar a Deus. É desfrutar dele para sempre, vivendo um relacionamento de adoração, obediência e santificação. É para isso que a gente é chamado, cara. Sabe? Tudo isso, é o que eu falei, tudo isso tem que culminar na glória de Deus. Então eu não quero ser discípulo simplesmente para que me vejam como discípulo e eu fale, olha lá, eu sou discípulo. Não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui em João 15:8 vai falar assim que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Em 1 Coríntios 10:31 vai falar assim, assim, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em Isaías 43:7, nossa, aqui é muito forte, fala assim, todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, aqui Deus está falando, cara, eu te criei para uma coisa, é uma coisa só, é glorificar o meu nome. Sabe? Aqui, para finalizar essa parte, em Efésios 3:21, vai falar, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, no final de tudo é isso, cara. Sabe? No grande dia, no dia da sua morte, sei lá, todos os dias,
a gente tem que ter em mente que, nossa, hoje eu glorifiquei o nome de Deus. Hoje eu vivi para a glória de Deus. Sabe? Não é sobre, sei lá, também viver. Não tem como passar o dia inteiro na sala de oração, dando glória, glória. Não. No meu trabalho eu glorifico a Deus. Na faculdade eu glorifico a Deus. Na minha casa eu glorifico a Deus. Sabe? Eu acho que isso tem que estar intrínseco em nós, amém? Então, eu queria pedir para você ficar em pé para a gente pensar um pouco, cara. Fecha o olho. Se puder pôr a mão no seu coração. E fala agora com o Senhor. Fala, Senhor, som do meu coração. Será que eu tenho sido sal? Será que eu tenho sido luz? Cara, fala agora com o Senhor enquanto a gente canta essa música.